Nos últimos dias só se fala de SAF do Fluminense, só se fala da reunião do Conselho Deliberativo, só se fala dos 6,9 bilhões, ninguém entendeu nada, para onde é que vai os 6 bilhões, para onde é que vai 500 milhões. Nesse vídeo eu vou explicar da forma mais fácil que você já viu os valores da SAF, como é estruturada essa SAF e o que ela vai impactar para nós tricolores nos próximos 10 anos. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a BTG Pactual é o assistente financeiro do Fluminense. Eu vou falar em termos muito fáceis aqui nesse vídeo. Então é ela que dá a assistência financeira para o Fluminense, seja aconselhando, seja gerindo o dinheiro. Então dessa forma, o Fluminense e a BTG já têm essa parceria previamente. O que aconteceu é que nos últimos anos, o Fluminense, conversando com a BTG, chegou ao consenso que a SAF, ou seja, uma sociedade anônima de futebol, seria uma ótima opção para o Fluminense porque traria investidores e profissionalizaria ainda mais o clube do Fluminense. Sendo assim, eles estudaram várias propostas juntos e a BTG prestou atenção em alguns pontos específicos. O primeiro deles era procurar modelos que deram certo no mundo. E quais foram esses? Na apresentação citaram o New England Patriots, o San Antonio Spurs, Chicago Cubs e o Golden State Warriors. Eles perceberam que esses 4 times, o que tinham em comum, o modelo de sucesso que tinha dado certo, era que os líderes financeiros que tomaram conta desse time, todos eram torcedores daquele time. E a paixão, misturado com a profissionalização, fizeram esses times se tornarem quem são hoje. Com isso, foram levantados 3 pilares. O primeiro, a história bem sucedida dos empresários que estão investindo. São 40 pessoas investindo, e daqui a pouco eu vou mostrar o nome, vocês vão ver que são pessoas de máximo respeito. Ponto 2, compromisso emocional com o Fluminense. Como eu falei, todos os investidores são tricolores e eles têm esse compromisso emocional baseado nos outros modelos que deram certo lá fora, que eu já falei. E o terceiro, disciplina na gestão, com um modelo bem estruturado e bem assim fixado de ponta a ponta quais são as penalidades, o que tem que ser feito e o que é que não tem que ser feito. Aí entra um cara muito importante nessa reunião, que é o Carlos de Barros. O Carlos de Barros ele é sócio fundador da Lazuli Partners, que é uma gestora de investimentos. Como uma boa gestora de investimentos, tem vários pontos em que ela investe. Um dos braços dessa gestora é a LZ Sports, que é a parte da Lazuli que é responsável por investir no futebol. Com isso, a LZ e a Lazuli bolaram durante todo esse tempo um plano e atraíram investidores apaixonados pelo Fluminense para tornar esse plano viável e apresentar a SAF Fluminense. Vamos aos pilares desse negócio. Antes dessa proposta chegar, já foi vazado alguns valores e um deles era o valor de 6,9 bilhões, que todos acharam que ia ser um valor novo investido no Fluminense. Mas não é bem assim, eu vou explicar. Esse é o slide de apresentação. Você pode ver que a LZ Sports vai fazer um aporte de 500 milhões iniciais, 250 milhões na hora do ato e mais 250 milhões em até 2 anos. Esse é o aporte inicial, esse é o dinheiro novo que vai entrar no Fluminense, 500 milhões. E para que ele vai servir? Para pagar dívidas, equalizar a estrutura de capital, investir no futebol profissional e na base, e investir na estrutura do CT em Xerém. Em resumo, esse dinheiro é só para o futebol. Somado a isso, existe um compromisso de investimento de 10 anos de 6,4 bilhões, que vai totalizar 6,9 bilhões de montante, ou seja, a soma dos dois valores. E para que esses 6,4 bilhões? Eles dividiram em 5 pontos. O primeiro, folha salarial, seja elenco, comissão técnica. O segundo, aquisição de atletas, que eles vão designar 1,1 bilhão. Terceiro, desenvolvimento e formação de jogadores, que eles vão gastar 359 milhões. Melhoria do centro de treinamento de Xerém, gastando 84 milhões. E royalties para a associação de 143 milhões. O plano é investir 6,4 bilhões em 10 anos. E se esse valor não for investido no Fluminense, ocorrerá a suspensão da distribuição de dividendos. Em palavras normais, o que é que isso significa? O que você investiu, o que os investidores que estão no Fluminense colocaram de dinheiro, eles não vão conseguir tirar R$1 se esse valor não for atingido em 10 anos. Um ponto muito importante é que 100% da dívida que o Fluminense possui hoje, que eu já falei em outro vídeo aí, que é 864 milhões de reais, vai ser 100% assumida pela SAF. A SAF que adquirirá o Fluminense terá direito a 65,8% de participação. É a menor participação entre todas as SAFs que já existiram no Brasil, ou seja, vai tomar basicamente 65% da empresa Fluminense. Os demais vão ser designados à Associação Fluminense como conhecemos hoje. Sendo que tem um ponto muito importante aí, porque essa porcentagem é baseada na dívida que o Fluminense tem. E existe uma tabela que guia quantos por cento cada um vai ter baseado na dívida no dia que assinarem o contrato. Aí, como vocês podem ver,
Se a dívida, no momento que for assinada, for reduzida a mais ou menos 641 milhões, a associação terá direito a 49% e a SAF 51%, quase um meio a meio. É muito importante que o Fluminense reduza as dívidas antes de assinar com a SAF. Outro ponto muito importante é a estrutura que a SAF propôs. Existirá um conselho e ele terá 8 membros. 6 são indicados pela LZ Esportes e 2 são conselheiros da própria administração do Fluminense, da própria associação. Além desse conselho, que será chamado de Conselho Administrativo, existirá o Conselho Fiscal, e ele será formado por 3 membros. 2 indicados pela LZ Esportes e 1 indicado pela associação. Como é que será a diretoria do Fluminense? Não é mais como a gente é hoje. Diretor, vice-diretor, que no caso é o presidente. A diretoria será composta por pelo menos 5 pessoas: diretor-presidente, diretor financeiro, diretor de futebol, diretor jurídico e diretor comercial. Existe um asterisco muito forte na estrutura da SAF e são pontos bem interessantes que precisam ser discutidos. O primeiro deles é o lock-up. É um compromisso que as duas partes vão fazer para os investidores não venderem as suas partes pelo período de 5 anos. Ou seja, para evitar aquilo de, investi hoje no Fluminense, daqui a um ano minhas ações dobraram, eu vou poder vender e sair. Isso é justamente para firmar um compromisso por 5 anos. O segundo asterisco chama direito de primeira recusa, que é se um dos investidores quiserem vender suas ações, eles têm que vender primeiro a um dos investidores já vigentes do projeto. Não pode vender a um terceiro investidor. Por exemplo, um cara que é flamenguista, um cara nada a ver. Ele tem que vender ao pessoal que já está naquela estrutura. O terceiro é o tag along, que é o direito do pessoal da associação do Fluminense vender as suas ações, vender a sua parte nas mesmas condições da do investidor, porque às vezes tem um desequilíbrio. O investidor vende com uma condição, quem é da associação não pode vender na mesma. Então não existe esse empate aí. No final da apresentação, ele colocou algumas famílias que são os investidores do Fluminense. Eu vou deixar na tela aí para vocês darem uma lida. São nomes muito importantes. Dou destaque aí à família Esteves, à família de Luca, que eu já tinha falado no outro vídeo, ao José Zitterman, ao Bruno Werneck, Almeida Braga. Já são nomes aí que eu tinha falado em outro vídeo, inclusive vou deixar o link do vídeo aí se vocês quiserem ver. Mas a parte mais importante do vídeo vem agora. Os 6,4 bilhões não são dinheiro novo. E um questionamento que foi muito bem colocado na reunião do conselho foi que o Fluminense, se por exemplo pegar 6,4 por 10 anos, dá mais ou menos 640 milhões por ano. Isso o Fluminense já fatura hoje em dia, olhando principalmente nesse ano aqui, 2025, pelo Mundial, pelas competições. O Fluminense fatura nesse teto aí, 350, 500 milhões, ou seja, já é mais ou menos ali. Então qual seria o benefício de uma SAF nesse momento? Mas o que muita gente não pensou é que existem as dívidas. A dívida vigente, que será 100% assumida pela SAF, já abate desse valor, porque o valor que o Fluminense fatura, muito vai se gastar por dívida, a dívida vai se perpetuar. Tem o valor de, por exemplo, avião, pagar diretoria, pagar comissão técnica, salário de jogador. Então esses 500 milhões de aporte inicial são só para o futebol. Além do faturamento do Fluminense, a gente vai ter esse extra de 500 milhões para investir somente no futebol, e fora que a SAF já vai estar cuidando de tudo, tanto dos prejuízos, das dívidas passadas, como de salário do pessoal. E os 6,4 bilhões não são dinheiro novo, tá? Não são dinheiro novo. Mas ele tem que ser garantido que o Fluminense vai receber isso de receita, 6,4 bilhões, seja por televisão, títulos, torcedor. De alguma forma, esses 6,4 bilhões vão ter que estar no Fluminense rodando todos os anos. Existe um valor ali que ele vai ter que colocar todo ano. Aí, por exemplo, o Fluminense não bateu o valor, por exemplo, vamos supor que seja 650 milhões por ano. O Fluminense chegou em 500 milhões naquele ano, não vai conseguir fazer os 640 milhões para dar os 6,4 bilhões no final de 10 anos. Então o investidor vai lá e injeta mais um pouquinho de dinheiro. A cada vez que ele injeta esse dinheiro, a participação da SAF aumenta e a associação diminui. Existe essa cláusula também lá no contrato. Então a garantia que o Fluminense vai ter de um bom investimento, de uma boa folha salarial, foi frisado isso, que o Fluminense vai ter top 3 folhas salariais do Brasil já em 2027, se essa SAF for fechada agora. Com esse dinheiro aí que o Fluminense vai se livrar das dívidas, vai ter um dinheiro isolado ali para o futebol, vai ter uma folha salarial boa. Então, no geral, eu vejo essa proposta como muito boa. Eu coloco um asterisco que ela tem que ser estudada, tem pontos ainda que ficaram meio obscuros, a gente precisa questionar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ver direitinho esses pontos, para não deixar a coisa em aberto e acabar via prejudicando o Fluminense depois. Não é o que a gente quer, é uma proposta muito assim correta, é uma proposta que não prometeu rios de dinheiro, mas é uma proposta que você vê a seriedade das pessoas que estão ali, a seriedade que o Carlos falou, a paixão que ele falou ali. Então acredito que das SAFs do Brasil foi a proposta mais séria, a proposta que tem mais alma de torcedor dentro dela,
Claro que ainda vai passar por conselho deliberativo, vai passar por voto da torcida, mas na minha opinião vai ser uma boa para o Fluminense. Existem seus perigos, existem seus riscos, mas é o momento assim do Fluminense se profissionalizar ainda mais. E se esses pontos ainda que estão obscuros forem fechados, forem colocados ali na ponta da caneta e ver que vai dar certo, acho que a gente tem que partir para cima mesmo. Quero que você comente aí a sua opinião, os pontos negativos dessa proposta, o que é que lhe decepcionou. Vou estar respondendo, vou estar lá nos comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos pro próximo vídeo aí, que tá muito da hora também.